Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Nós trouxemos hoje uma passagem do Palavras de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Né? Então, nós vamos falar hoje sobre a morte não é nada. Tirei esse título de uma mensagem de Santo Agostinho, porque para nós espíritas, realmente a morte é somente uma passagem. Não é? Estamos aqui nesse plano terreno cumprindo uma missão muito gloriosa, né? E no cumprimento dessa missão, nós realizamos inúmeras coisas maravilhosas, coisas não tão boas, coisas boas, não é? E coisas maravilhosas, como já falamos. Então, Santo Agostinho diz assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Olha que maravilha, né? Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, não é? Rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de vossas vistas. Não faz sentido, né? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, né? Porque todos nós, em determinados momentos, talvez pouco depois do falecimento de alguém muito querido, não é? Ou de uma pessoa amiga, temos a sensação de um vazio, que ficou um vazio imenso no nosso coração, um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza que da finitude da vida, não é? Porque sabemos que nascemos, vamos crescer, formar uma família, não é? Quando temos essa missão, e depois, um dia vamos partir. E é muito triste na hora da partida, realmente é muito triste, né? A gente romper aquele laço tão amoroso, tão afetivo, mas para nós espíritas sabemos que esse laço não se rompe. Tudo continua, exatamente como Santo Agostinho disse. Eu sou o que eu era. Eu continuo sendo o que eu era, mesmo do outro lado. Então, se tivermos que conversar com a pessoa, vamos conversar, vamos rir, vamos falar exatamente como fazíamos, né? Com alegria, rir de determinados momentos, porque afinal de contas, o que fica para nós é a lembrança que a pessoa deixou dos bons momentos. Às vezes lembramos também de maus momentos, normal, né? Logo que a pessoa parte, é necessário vivermos aquele luto. Chorar, se for o caso, né? Se a pessoa sente necessidade de chorar, chorar. Colocar para fora tudo aquilo que está sentindo. Mas é evidente que o que vai ficar é a saudade muito grande. A gente vai sentir falta da pessoa. Isso é super normal, não é? Porque, afinal de contas, tivemos uma vida com ela. Tivemos ali um contato com ela muito grande. Então, a gente sente falta, natural, muito natural, né? Mas jamais
nos sentir culpados, né? Porque às vezes a pessoa parte, primeira coisa que a gente fala, mas eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, aquilo outro. Só que não. A gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Aquilo que não está no nosso alcance, a gente não tem como fazer. Mas aí a gente fica botando a cabecinha para trabalhar, não é? E às vezes quer carregar essa culpa. Não carregue, não. Você fez tudo aquilo que podia, que estava ao seu alcance. Aquilo que não podia, que está surgindo agora, não surgiu naquele momento, naquela oportunidade, não é? Então, não fiquemos nos martirizando com isso. Lembremos das coisas boas, daquilo tudo que já vivemos, né? Das boas lembranças. Com respeito, né? Com muito respeito à memória daquela pessoa tão querida. E carrega todas as emoções que viveu. E com isso tudo a gente vai aprendendo também uma outra forma de viver, né? Uma outra necessidade que vamos tendo de procurar uma outra forma de viver sem a pessoa. Porque ela chegou no momento dela. Ela necessitou partir antes de nós. Né? Tem uma piadinha que diz, né? Não é bem uma piadinha, mas está aí nas redes sociais, que estamos todos na fila. E realmente estamos. Uns vão antes, outros depois. Mas ninguém escapa dessa fila. Nós vamos, não é? E Jesus nos deu um alento muito grande. Todos os seus ensinamentos que ele veio trazer para nos libertar todas dessas tristezas. E na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus apresenta mensagens confortadoras e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura, né? A vida que vamos viver no plano espiritual. Por isso que o Espiritismo, ele é muito consolador, porque ele nos explica tudo isso. O que estamos fazendo aqui, o que viemos fazer aqui, o que fazemos aqui e o que vamos fazer na vida futura. A vida continua exatamente como aqui. Então, só que do outro lado, sem as amarras que temos com esse nosso corpo físico. O que morreu foi só o corpo físico. O espírito continua vivo, só que com outro corpo, né? Um corpo espiritual que nós chamamos. E assim ele continua fazendo a sua caminhada evolutiva para novamente um dia reencarnar, né? Por isso que nascemos numa família, a família que muitas vezes nos foi imposta ou mesmo que escolhemos estar por amizade, por amor realmente, queremos estar junto daqueles seres. Então, ali formamos aquela família. E viemos para quê? Por que estamos juntos na mesma família? Para aprendermos a nos amar. Né? O amor é fundamental e nós sabemos ainda amar pouco, né? Pouco. Mas com o treino a gente vai aprendendo cada vez mais. Quanto mais vivemos, mais temos chances de aprender a viver e amar mais. Jesus mesmo disse, né, em João, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca. A vida continua, né? A vida espiritual continua, só que de uma outra forma. Não temos todas as respostas, mas acreditamos que a vida continua de uma forma feliz, mais feliz, não é? Porque estamos livres desse corpo físico que nos impede de fazermos muitas coisas boas, evidentemente, né? E Jesus disse essa passagem quando da passagem de Lázaro, que Lázaro tinha morrido e que Jesus veio e o reviveu, que na verdade Lázaro não tinha morrido, não é? Ele tinha tido catalepsia, que é um estado de rigidez muscular que uma parte do corpo permanece na posição que tomou ou que lhe foi dada ali, no caso de Lázaro, que foi todo enfaixado, né?
e o coração continua batendo, só que bem fraco. E hoje essas síncopes são deterioradas pela medicina moderna, então ninguém é enterrado vivo, né? E esse fato não era conhecido da medicina daquela época, né? Hoje a medicina já é muito mais avançada, graças a Deus, e não se tem notícia de que isso ainda ocorra, né? E nascer e morrer é um processo muito natural da nossa vida, mas por que temos tanta dificuldade de aceitar a morte, né? Exatamente por isso, porque somos apegados demais, né? E temos que trabalhar esse desapego. E a morte para nós espíritas é apenas uma mudança de plano, isto é, do plano material para o plano espiritual, plano terreno para o plano espiritual, né? Então, procuremos aceitar a morte de uma forma mais amena, mais suave, para que a gente não sofra tanto. Porque é a certeza que nós temos, que nascemos, vamos prosseguir na nossa caminhada e um dia vamos deixar o nosso corpo físico, não é? E essa crença nos dá essa crença, essa forma de ver, não é? A vida continua, só que numa situação diferente. E esse é um dos motivos pelos quais a doutrina espírita é chamada de consoladora, porque consola, explica, dá coragem, dá ânimo, porque sabemos que vamos reencontrar essas pessoas daqui a algum tempo, quando chegar a nossa hora, não é? E esta crença nos dá a certeza de que continuamos vivos e a certeza do reencontro com as pessoas que amamos, não é? A morte é como um ladrão, ninguém sabe quando, né? Como e aonde virá. O ideal é estarmos sempre preparados, vivendo cada dia como se fosse o último, aproveitando integralmente o tempo que nos resta no esforço disciplinado de procurar sempre nos melhorar, corrigir as nossas atitudes tomadas no nosso dia a dia, não é? Melhorar a nossa conduta moral. Tem um provérbio chinês que diz assim: quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem e só tu sorris, porque voltou para a casa do Pai, não é? E não é bom a gente voltar para a casa do Pai? Muito, não é? Então, Chico Xavier também disse, devemos aceitar a chegada da chamada morte, né? Porque morte não existe, como falamos, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que em breve, de novo, há de raiar o sol. Então, que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz a todos.